Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um quadro desse trabalho lindo que se chama Mentes Brilhantes. Hoje eu vou conversar com uma mulher muito importante e interessante. Ela que nasceu no sul do Brasil, em Porto Alegre, fez curso em teologia, já ficou 14 anos em alguns postos diferentes na religião evangélica, depois morou 30 anos, aonde mora até hoje, na Suíça, e teve uma mudança dramática para uma vida judaica. E a gente vai contar algumas histórias, desafios que realmente vão impressionar a cada um de vocês que assiste. Então prepara o seu cafezinho e vem com a gente. Olá Miriam, muito obrigado por ter aceitado esse convite de vir aqui conversar comigo. É um grande mérito receber você. Olá, Rabino, acho que o mérito é meu, né? Eu me senti realmente muito emocionada com o seu convite e realmente para mim é um grande prazer estar aqui e poder falar aquilo que realmente eu penso que chegou a hora de falar. Que muito bom. Agradecida por esse convite. Então vamos que vamos. Vamos que vamos então. Miriam, como é que você conheceu Hashem? Foi algo pessoal? Houve ajuda da família? Como é que foi isso? Olha, eu busquei Deus de várias formas. Busquei Deus em religiões. E, na verdade, enquanto eu estava buscando ele em religião, aqui e ali, mudando de religião, mudando de igreja, mudando de ministérios, eu realmente não tive um encontro tão verdadeiro como a noite que eu sentei e decidi na minha vida que eu não ia buscar mais nada a não ser Ele próprio. Foi numa noite, às 3 da manhã, que eu rezei só para Ele e disse: olha, eu estou cansada de tudo, eu quero te conhecer, eu quero te conhecer. E foi nessa noite que eu conheci Hashem. Uau! E aí você foi ver que no dia seguinte, até você tinha me contado, que justo quando teve momentos assim especiais, um deles era Rosh Hashanah. Sim, foi muito especial, porque eu vou tentar resumir o mais rápido possível. Sim. Nessa noite que eu conheci Hashem, eu estava rezando e pedi a Hashem que realmente me mostrasse o que Ele queria de mim, da minha vida, porque eu estava servindo a Ele e Sim. achava que eu estava cometendo vários erros nesse ministério que eu estava. E, dá licença, por favor. Amém. Amém. Sim. Então foi nessa noite realmente que Hashem, primeiro ele me levou para a internet, eu assisti, né, uma paraxá, que foi uma paraxá de Êxodo, de Shemot, que tocou no meu coração. E em seguida eu tive um sonho que falou muito comigo. Uau! Muito. Foi esse sonho realmente que me deixou realmente certa de que ali estava o verdadeiro Deus e o verdadeiro caminho. E a gente pode saber um pouquinho desse sonho? Foi, pode saber. Esse sonho foi o seguinte: eu estava caminhando numa estrada e eu olhei para o céu e de repente eu vi um arco-íris em forma de arco-íris, mas não era um arco-íris, era como se fosse um arco no céu. Uhum. E ali estavam todos os símbolos de todas as religiões. Ali havia Maria, com todo o respeito que eu tenho pelas pessoas, claro, que creem da forma que elas creem, né? Claro. Mas eu estou dizendo o que eu vi no sonho. Eu vi Maria, eu vi cruz, eu vi Buda, eu vi todos os símbolos que representam religiões. E quando eu olhei aquilo, eu não entendi. De repente, o céu se abriu. Baruch Hashem. Os céus se abriram e cai do céu 2 Torá na minha frente. Uau! Vermelhas, escrita do lado com letras de ouro. E no momento que as 2 Torá desceram do céu, todas aquelas religiões, todos aqueles símbolos desapareceram. Uau! E eu olhei para ela, eu não conhecia a Torá. Sim. Eu não sabia que aquilo era a Torá. Eu fiquei olhando, eu falei, meu Deus, desapareceu tudo. Aí me veio aquele versículo que diz: não existe nada além dele.
Uau, que incrível. Só existe isso aqui que eu estou vendo. E no outro dia, quando eu acordei pela manhã, eu decidi comer cacherute. E fui correndo no kosher city que estava de frente para a sinagoga. E quando eu cheguei lá, estava fechado. E quando eu dei a meia volta, que estava voltando, estava vindo uma amiga minha judia, né, que eu posso falar o nome dela sem problema, Esther Bergman. E na frente da sinagoga ela olhou para mim e disse: Miriam, o que tu está fazendo aqui? A sinagoga está aberta hoje porque é Rosh Hashanah e o kosher city estava fechado. E me tomou pela mão e eu entrei pela primeira vez na sinagoga e escutei o 101 toque do shofar. Quer dizer, aquele sonho, aquele sentimento todo foi no dia de Rosh Hashanah, Foi na noite sem você saber disso. Sem eu saber. Que incrível. Baruch Hashem. Miriam, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que é estar no mundo evangélico? Quais eram as sensações que você tinha, que talvez você percebia que tinha algo, óbvio que com todo respeito, como a gente sempre tem, mas você sentia que não tinha algo completo, uma diferença? Bom, o que mais me chamava a atenção era a contradição entre a Tanakh, né, entre a Torá e o Novo Testamento deles. O Novo Testamento, na verdade, contradizia toda a Torá. Sim. E isso sempre me incomodou, porque eu falei, uai, primeiro, a primeira foi escrita, normalmente o segundo teria que concordar com o primeiro, né? Claro. Mas o segundo discorda do primeiro, então não há base. Ali para mim faltou a base, porque a base é o primeiro. O segundo, se fosse o caso de ter, teria que concordar plenamente com o primeiro. Verdade. Então, eu vi vários erros geográficos, erros assim, depois que eu fui fazer estudos profundos, estudar concílios e tudo, eu percebi de onde veio tudo aquilo, né? Mas precisa estudar. Sem estudar, a gente não chega a esse ponto que eu cheguei. Ou seja, há uma ruptura muito grande entre a Torá e o livro que foi feito depois, e aí você depois viu claro como a luz. Claro como a luz, que não pode haver contradição da Torá, porque a Torá foi dada por Deus. Claro. E um detalhe, existe Sim. um versículo muito importante que Deus diz: eu não sou filho do homem para que minta, não sou homem para que minta, e nem filho do homem para que me arrependa. Né? E por que ele falou essa palavra? Porque certamente eu penso que ele sabia que havia de chegar um tempo em que a Torá ia ser posta de lado e havia um outro livro confrontando a Torá. Que são humanos criando religiões. Para distorcer a palavra de Deus. Uau! E já aproveitando, eu te pergunto aqui, Miriam, como foi essa mudança dramática de evangelista, uma pessoa que falava para uma multidão, né? Falava para tanta Sim. gente como você, e uma vida judaica. Como é que é isso? A verdade nunca me incomodou. Na verdade, o que me incomodava era aquilo que estava errado, que eu sabia que não podia estar certo, porque a Torá foi dada no Monte Sinai para mais de 3 milhões de pessoas. E Deus, ele revelou ali a instrução, ele deu os 10 mandamentos como instrução. E eu sempre tive comigo que algo não batia, não estava certo. E quando eu realmente abri meus olhos e acordei, eu não tive dúvida nenhuma em sair de tudo, em confrontar como eu fui confrontada, fui defamada, fui desprezada, fiquei 1 ano e meio sozinha, né? Uau. Fui praticamente para um deserto, fui apedrejada, enfim, mas eu não tive problema, porque eu sabia que eu estava seguindo a verdadeira palavra de Deus. Pessoal, é importante para entrar na mente de vocês, 14 anos em postos diferentes da religião evangélica, sim. E depois ela chegou na conclusão que não era aquilo, que a verdade é a Torá. Imagina o rebuliço que foi causado com aquilo. Foi uma bomba atômica dentro da congregação. Uau, e diante uau. de todos os amigos, eu perdi todos os meus amigos. Uau. Ninguém mais queria falar comigo, me acusaram de desviada, malagradecida e tudo mais. Uau. Mas a minha resposta, uma das respostas que eu dei, né, com todo respeito, foi que se é que eu tinha que ficar só para seguir a verdade, eu preferia só seguir a verdade do que no meio de uma multidão e estar praticando realmente tudo contra a Torá.
Uau. Você até me comentou, Miriam, que quando você foi entregar o seu cargo, você sentou ali com uma média de 12 pessoas importantes da religião e você fez perguntas que não houve resposta. Realmente, eu confrontei com vários pastores que depois vieram falar comigo, evangelistas, e nenhum deles assim soube me dar as respostas que eu perguntei, as perguntas que eu fiz. Por exemplo, Isaías 43:11. Deus diz ali que eu sou o teu Salvador e fora de mim não há outro. Aí, de repente, vem um outro Salvador, né? E também perguntei aonde que está escrito que domingo é o dia sagrado, é o dia santo. Está escrito lá no Novo Testamento, mas a base para mim não é o Novo Testamento, a base para mim é a Torá. Então não tem fundamento. E houve muita confrontação e realmente eu fui para os concílios e fui até profundo, eu fui bem profundo mesmo, fui até na raiz onde começou Nimrodes ali, todo aquele paganismo, aonde iniciou o paganismo, aonde se propagou o paganismo. Concílio de Nicéia, que você me estudou. Nicéia, aonde também, da onde veio a idade de trindade, né? Eu fui profundo, eu fiz um estudo antes de sentar e discutir com algumas pessoas que vieram de mim, eu fui muito profundo. Eu apresentei a base da história. E contra a história não há... São fatos, né? São fatos. A história. Eu aconselho que as pessoas estudem a história. Pessoal, peguem esse conselho porque você vê como é que mudou a vida de uma pessoa culta, que sabe o que está valendo e chegou em conclusões incríveis. E que com certeza já deve ter influenciado tanta gente, como você fala, né? Amigas suas, né? Amiga maravilhosa que você tem lá na Suíça. E todas as famílias maravilhosas. Pessoas especiais que você comenta, a Lorena, pessoa maravilhosa, o maridão, a Nelma, que pessoas, né, elevadíssimas e maravilhosas. São pessoas inteligentes que não duvidaram porque foram sempre fiéis à palavra de Deus. Então, quando uma pessoa realmente está buscando a Deus, ela não está preocupada com aquilo que os outros seguem ou pensam, ela está preocupada com a verdade. O fundamento de tudo não é seguir uma multidão ou seguir uma religião. O fundamento de tudo é seguir a verdade. E a verdade está na Torá. A Torá é o livro de instrução. Já conectado com isso que você acabou de falar, últimas palavras dessa frase, por que se converter? Você que está aí, né, na conversão para o povo judeu de forma ortodoxa, tudo correto, qual é a sua busca real por detrás disso? A conversão é uma maneira de eu dizer para Deus que eu estou disposta a seguir os mandamentos dele e a praticar a Torá. Porque até então, uma pessoa pode praticar a Torá também com beninoa, mas se ela escolher se converter, ela vai ter que cumprir mais mitzvah, mais mitzvot, vai ter que guardar Shabbat. E para mim, foram muito, eu não posso falar aqui de todas as experiências que eu tive com Hashem, uma foi mais forte que a outra, me levaram a ver que eu não sou uma beninoa. Por trás da minha vida e da minha história existe uma raiz judaica que vem da parte do meu pai, que depois eu vim descobrir isso mais tarde também. Olha só. Então você sentiu que todas essas fagulhas espirituais históricas estão te trazendo até aqui. Sim. Existe realmente uma conexão da alma judia com Hashem, com a Torá e com o povo de Israel. E existe realmente algo que só uma alma judia ela é capaz de fazer. A atitude de tomar, de abrir mão de tudo aquilo que eu criei antigamente, crer num só Deus, né? Como diz o Shema Israel, Adonai Echad, Baruch Hashem, ele é um. Isso é uma prova que uma pessoa pode dar a Deus, da fidelidade dela, da alma dela judia, a Neshama, né? Uau. Essa Neshama que muitos têm e não conhecem, nem sabem que tem, mas que tem esse desejo tão grande de buscar Deus. E, infelizmente, muitos estão buscando nos lugares errados, da forma errada. Mas eu peço a Hashem que realmente a casa de Israel, a casa de Judá, e também esse remanescente que tem que voltar,
que torne logo para que venha Amém. a vinda do Mashiach. Que assim seja O logo. Mashiach, né, possa retornar. Antes de você voltar para a Suíça. Sim, eu estou aqui em Israel, né? Uma pergunta aqui, penúltima pergunta, Miriam, e muito importante, tenho certeza que para você. Hoje está sendo aniversário Do meu pai. do seu pai. Ele estaria fazendo hoje 85 anos de idade. Sim. E pelo que eu sei, tem uma conexão muito forte entre você e seu pai durante a vida. Qual foi o maior ensinamento que ele te passou? Meu pai, antes de morrer, ele disse para mim que... Ele contou para mim sobre o tio dele, né, que fugiu do Holocausto. Isso eu vim saber muito mais tarde, depois. E vim entender também porque essa raiz que puxa, esse sentimento muito grande pela Torá, pelo povo de Israel. E as palavras que eu posso dizer em memória do meu pai é que meu pai sempre dizia: o teu Criador, tenha fé no teu Criador. E isso ficou comigo como um grande ensinamento. Crê no Criador de tudo e de todas as coisas, que é Hashem. Crê nele somente, nós não precisamos de mais nada. Ele é suficiente. Ele é rei, ele é Melech, ele é o Criador. Isso ficou na minha mente, o Criador. Uau! Aproveito para dizer que em mérito dessas palavras e dessa entrevista que é somente voltada para o assunto de Torá, que a Hashem eleve muito a alma dele e que todo mundo que está assistindo fale amém e a alma dele suba no maior nível possível do mundo vindouro. Amém. E aproveito, Miriam, para te fazer uma pergunta aqui para a gente fechar com chave de ouro. Depois dessa trajetória tão intensa de vida até aqui, e se Deus quiser vai ter muito mais de coisas boas até os 120 anos, cheio de desafios vencidos, conexões com a Hashem, histórias dramáticas, qual o conselho que você gostaria de deixar para cada um que está assistindo aqui de vida? Olha, o conselho que eu dou é que busquem Hashem de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu ser, e que abandonem a idolatria, porque Hashem não está na idolatria. O conselho que eu deixo é que as pessoas sigam Deuteronômio 6,4, que diz assim, ó: Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, e me buscarás de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu ser. Porque nesse Shema Israel que acontece a grande conexão com Hashem, aonde ele diz que me buscarás com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu ser. E realmente não existe nada além dele. E nós não precisamos de nada mais além dele. Uau. Esse é o conselho que eu deixo. E quando a gente se encontra com Hashem, Hashem abre porta, Hashem cura, Hashem liberta, Hashem, ele toma a direção das nossas vidas. Ele tomou a da minha, me mostrou as portas certas, tem me dirigido. Eu tenho vivido uma vida completamente cheia de sinais, de milagres, de situações que muitas vezes eu paro e penso, é ele, não sou eu. Quem sou eu? Mas o conselho que eu deixo é que realmente as pessoas sigam Deuteronômio 6,4, o Shema Israel, buscar ele de todo o coração, porque ele é só um. Ele é errado. Pessoal, digo para vocês que parem de ter super-herói de Homem-Aranha, tudo mais. O próximo super-herói que a gente tem que ter aqui como exemplo é a Miriam. Esse aqui eu já peguei como super-herói para mim, porque é uma história maravilhosa. Miriam, quero aproveitar para te agradecer muito por ter aceitado esse convite, estar sentado aqui nesse sofá, que para mim tem tanta história tão importante. Fico orgulhoso e feliz pela sua história. Amém. E que assim continue te abençoando tudo. Seja muito bem-vinda ao povo judeu. Amém. E que a gente possa juntos receber Mashiach muito breve aqui em Jerusalém, em frente ao Kotel, porque a Suíça fica muito longe do Kotel. Ele aqui mais pertinho. Certo. E que a casa de Israel possa retornar esse remanescente. Amém. Vem, amém. Que torne logo. Amém. Minha reza que eu faço em conta todos. Pessoal, bota pra frente essa entrevista, compartilha com seus amigos, porque muita gente tem que conhecer essa história da Miriam, que a gente tem que levar para o mundo e saber o quanto é importante a gente conhecer um Hashem, que ele só tem um nome, e é um, como a Miriam trouxe tão bonito aqui, e eu me senti um aluno nesse momento entrevistando a Miriam. Que Hashem abençoe todos vocês, galera. Tamo juntos, até a próxima e tudo de bom. Amém.